Buenas, meus amigos, cumprindo então a promessa que eu fiz para vocês no vídeo passado, de não mais desafiar o tempo, já vamos seguir no mesmo dia, no mesmo trancão de buscar parteira aqui, a gravação do 20º vídeo da nossa série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária. Lembrando, para quem não assistiu o vídeo passado, tá aqui o linkzinho, dá uma conferida, porque este vídeo de agora é justamente a sequência e o desenrolar da operacional, exemplos práticos dos temas que a gente abordou no vídeo anterior. Tá? Então, como de costume, vou ter que dar uma acomodada no meu mate aqui, porque 2 vídeos em sequência, né? Eu vou ter que dar uma encilhada no meu mate, tu acomoda o teu aí, eu organizo as ideias e a gente já retoma o vídeo então. Vou fazer a lista dos tópicos que a gente abordou no vídeo passado e a gente então monta a nossa linha de raciocínio de por que que, na nossa opinião, o sistema de produção agrícola com foco em integração lavoura-pecuária é o caminho da sustentabilidade para a nossa realidade da metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Bueno, pessoal, a gente falou, dentre outras coisas, da questão da biologia do solo, da balanço de carbono, atividade biológica, de pôr mais vida no solo, a questão de recuperação de áreas degradadas, da função da mínima mobilização do solo, do cultivo mínimo, do quase plantio direto que a gente consegue fazer na nossa realidade, e da extrema dependência da ferramenta química que se encontra a situação da lavoura hoje. Só que faltou a gente falar um outro detalhe, que é bastante grande, bastante importante, tem relação com toda a maneira que a gente vai montar o raciocínio, que é a extração e a exportação bastante grande de nutrientes do solo na produção de grãos. Tá? Então, é justamente partindo dessa linha, deste princípio, que eu quero montar o meu raciocínio com vocês. E a primeira afirmação é dizer que o ping-pong não é o caminho. Então agora, tem gente que já deve ter saltado para trás aí e ter dito, o Fabrício enlouqueceu de vez. Agora, uma das coisas que inclusive ele fala a favor da rotação de culturas, agora vem dizer que não é o caminho. Na verdade, assim como eu já fiz o comparativo várias vezes da questão da ILP, que não pode ser considerado ILP, o pessoal que se preocupa tão somente com a forrageira de inverno, essa função do ping-pong, da rotação de culturas, é fundamental para o sistema, mas é uma parte dele. Então o pessoal que está se preocupando tão somente com o ping-pong e às vezes colocando uma cobertura de inverno ou não, a tendência é que tem os dias contados. Então essa questão, a produtividade vai ir, num primeiro momento, até aumentando, a tendência é que ela estabilize e comece, inclusive, a andar para trás. Por quê? O que acontece? Vamos fazer a linha de raciocínio que eu acabei de falar da extração e exportação bastante grande de nutrientes. A lavoura, então, requer muito do solo. Então ela exige muita condição, principalmente de estrutura física e fertilidade química do solo. Então a gente extraindo e exportando uma boa parte desses nutrientes, a gente precisa repor eles, tá? Que tão somente com adubo químico, com adubo fertilizante químico, a gente não consegue resolver, porque isso tem uma relação direta com a biologia do solo, a gente já vai chegar nesse ponto. Então o primeiro ponto é a extração e exportação de nutrientes do solo através da produção contínua de grãos. O segundo ponto, em lavoura, quando a gente tem um ano sim e no outro também a questão de lavoura, vamos pensar no nosso caso, a lavoura sempre se referindo ao verão, a gente tem de 4 a 5 aplicações de herbicida nestas áreas. Esta questão dos químicos, fora, vamos deixar de lado a questão da resistência, que a gente tende a aumentar batendo demais com o uso dos mesmos princípios ativos, dos mesmos mecanismos de ação, mas vamos deixar essa questão meio de lado e focar tão somente no ponto que eu quero chegar. Nós colocamos, independente de qual for o herbicida, mas vamos pegar um exemplo da soja. Tem herbicidas que a gente coloca no solo, que são pré-emergentes, e outros que a gente coloca na cultura, que é tolerante, e que ela metaboliza o herbicida, e assim como a gente libera pela urina as coisas que não são os dejetos da nossa fisiologia, vamos chamar assim, vamos pensar numa lavoura de soja, que a gente aplicou glifosato na soja para matar as plantas daninhas,
e a soja ela também absorve, o produto pega nela, então ela vai metabolizar este produto, porque ela é tolerante, e vai liberar através dos exudatos das raízes. Tá? Pensem como se fosse a urina da soja, digamos assim. O que ocorre neste momento? Parte do produto que pegou no solo, ou esse que está sendo liberado no solo através dos exudatos das raízes da soja, a parte da biologia, ou seja, dos micro-organismos do solo que estão lá para nos ajudar, inclusive a mudar a forma, pensando num fertilizante químico, por exemplo, que a gente coloca, e ele precisa ser mineralizado para que a planta consiga absorver, ou seja, esses bichinhos do solo que estão lá para nos ajudar, e tem esse papel fundamental. Se a gente colocar herbicida que caia direto no solo, ou essa linha que a gente fez de raciocínio da soja liberando, se limpando do glifosato através das raízes, parte desses micro-organismos vão morrer, parte deles vão ficar com a atividade deles reduzida enquanto a planta estiver metabolizando e se limpando do herbicida. E vocês agora pensem a gente tendo isso continuamente, safra sim e na outra também. Então o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção, por que é importante? Porque diferente de outras regiões onde o plantio direto, a gente consegue fazer duas safras e meia a 3 safras por ano, que tem, como eu já citei em outros vídeos, os casos do Paraná, berço do plantio direto no país. Na nossa realidade de terras baixas, inevitavelmente a gente não consegue manter o plantio direto ao pé da letra sempre. Então, em algum momento, pode ocorrer da gente ter que mexer no solo, e às vezes uma mobilização pequena não é o suficiente, às vezes tem que mexer bastante no solo. Isso faz duas coisas no solo. A gente oxida a matéria orgânica e perde ela, então a matéria orgânica vira CO2, vira gás carbônico e volatiliza, e a gente expõe esses micro-organismos à radiação, a um ambiente desfavorável para eles, que pode ou diminuir a atividade ou dizimar uma parte desses micro-organismos do solo. Então o que eu quero chamar a atenção agora? É que na nossa realidade, esta fase que a pecuária ocupa durante o inverno é fundamental, tem que ser usada, mas a médio e longo prazo não é suficiente para a nossa realidade. A gente vai precisar da pecuária em algum plano da lavoura, digamos que as propriedades vão ter que ter pelo menos 3 planos de lavoura para ficar um período de um planejamento de 3, 4, 5 anos, como a gente já falou lá nos primeiros vídeos, que um plano da lavoura esteja tão somente com pecuária e que não entre lavoura por 3, 4 ou 5 anos. Por causa dessa questão do uso dos herbicidas, que é fundamental, tem que colocar na lavoura, e por isso mesmo a gente não pode abrir mão deles, né? Então a maneira é rotacionar o plano, e a extração de nutrientes que eu acabei de falar, que a produção de grãos é muito alta. O que ocorre na fase pecuária? Essa extração já praticamente é quase nula, então ela é muito baixa, é quase desconsiderável. Então a extração de nutrientes vai estabilizar, tendendo a zero, não é, mas é muito próximo disso, vamos considerar nula. A ciclagem de nutrientes, ou seja, a questão química do solo vai melhorar consideravelmente, e como nós vamos colocar muito menos produto químico, volta e meia se faz algum manejo de folha larga, principalmente nas pastagens, ou alguma dessecação no final de fevereiro, para um azevém de ressemeadura natural, por exemplo, para que a pastagem venha no limpo, ainda vai se usar, mas esporadicamente a ferramenta química. Então diminui drasticamente a extração e a exportação de nutrientes, fazendo com que a ciclagem destes melhore e a condição de fertilidade química do solo cresça bastante. A estrutura do solo, que vai ficar um bom período sem a gente mobilizar ele, seja com grade, seja com os escarificadores, que é uma maneira bastante importante da gente mexer no solo, criar condição de desenvolvimento de raiz para a soja, por exemplo, sem fazer terra. Tá? A gente já falou disso no outro vídeo, não vou voltar, mas é uma alternativa que a gente tem. E a parte física do solo vai se beneficiar desse período que a gente vai ficar sem mexer. E, em consequência disso, a atividade biológica também. Ela cresce
proporcionalmente. Então, vai ter desenvolvimento na parte que a gente não enxerga, no perfil do solo, crescimento e senescência contínua de raízes, estão aumentando matéria orgânica no perfil do solo também, e a parte aérea, o gado consumindo, urinando, estercando, ciclando esse nutriente, parte das plantas senescendo, outras botando perfilho novo, rebrotando, enfim, este ciclo que ocorre no período que nós não estaremos com lavoura, vai revitalizar, vai dar toda a questão de recondicionar o nosso solo para aumentar o potencial produtivo ou recuperar o potencial produtivo desse solo para quando a gente retornar com lavoura no sistema. Então é fundamental, primeiro, isso é óbvio que não é fácil, se fosse todo mundo estava fazendo, mas uma coisa que é bastante importante, até vou soltar o mate aqui, que agora eu me empolguei, o pessoal tem que entender, primeiro ponto, muito provavelmente, ainda mais perante a crise do setor que a gente está passando, redução de área ou ajuste de área para a capacidade operacional de cada produtor, e também para a questão de ter uma parte da área que a gente possa deixar com a pecuária por um período de tempo de 3, 4 ou 5 anos, ou de acordo com o planejamento que for feito. Mas então é importante que, para que exista essa área, que seja possível ficar um plano sem lavoura por um período pré-definido, para depois o sistema girar e outra área ficar descansando, e melhor do que tudo, descansando e melhorando a qualidade física e química do solo, não tão somente aquela questão que a gente tinha do pousio, antigamente, nas áreas, principalmente da nossa zona sul, que tinha áreas bastante extensas, e o pessoal tinha disponibilidade de campo para deixar vários anos, chega a ter casos de 8, 10 anos sem ser lavoura numa área, mas ela fica também com pousio, até com pecuária, mas uma pecuária extensiva. Então essa questão de ter a disponibilidade de uma área para ficar com a pecuária, para a gente não somente descansar o campo, mas melhorar a condição física e química do solo, passa a ser fundamental para a gente, como eu disse no vídeo passado, potencializar a tradição que a gente tem, aperfeiçoar o nosso sistema de produção, sendo mais eficiente tanto na lavoura quanto na pecuária. Então esta linha de raciocínio que eu queria montar com vocês é justamente essa. Parte dessas áreas pode ser usada com forrageira de inverno, em sucessão com forrageira de verão, como também alguma parte da área com forrageira perene, o que seria muito melhor, porque daí tem uma produção contínua de raízes e parte aérea, enfim, essa questão do balanço de carbono, da atividade biológica no solo, da reestruturação do perfil, fica bastante favorecida. Tá? Então, é nesta linha de raciocínio que eu afirmo para vocês, e esta é a minha posição, a minha opinião, longe de querer ser o dono da verdade, mas é a maneira com que a gente enxerga a nossa realidade da metade sul. Lembrando, como a gente falou no vídeo passado, a gente tem sim que potencializar a nossa tradição, mas não abandonar as nossas raízes. Tá? Então, creio que eu tenha conseguido me fazer entender. Caso tenha ficado algo que vocês achem que seja útil de abordar com um pouco mais de profundidade, inclusive com exemplos operacionais que eu acabei não dando aqui, deixem nos comentários, nos procurem, nos mandem dicas de vídeos para a gente abordar, que essa interação com vocês é fundamental. Mas então, acho que agora consegui passar para todo mundo a posição da Pedra Moura e do Fabrício, especificamente falando, do porquê que a gente acha que o plantio direto não existe na nossa realidade e como a gente tem que tentar adequar o nosso sistema de produção para termos sustentabilidade nos nossos sistemas agrícolas em terras baixas. Bueno, pessoal, era isso por hoje. Eu agradeço a audiência de todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Demate listo como sempre. Vamos!